Muito bom dia, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Muito prazer, meu nome é Pedro. Eu vou trabalhar com vocês aqui a nossa matéria de História da Educação e da Pedagogia. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente realizar essa caminhada até o dia lá da sua aprovação. Então, necessariamente, a História da Educação, deixa eu pegar o livro aqui, ela basicamente o edital pautou a nossa prova nesse livro, a História da Educação e da Pedagogia Geral e Brasil, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha, perfeito? Lá da Universidade de Uberaba, esse livro, correto? Um livro bem completo, inclusive. Então, o nosso referencial teórico vai ser justamente desse livro aqui, ok? Beleza? E antes de nós, portanto, começarmos a falar sobre a matéria em si, é muito importante nós estabelecermos, principalmente, uma técnica de resolução de prova, de resolução de questões, que pode ser que auxilie você lá na hora da sua prova. É importantíssimo destacar o seguinte, que quem utiliza esse método, em relação aos outros candidatos, tem pelo menos 70% de possibilidade a mais de acertar as questões relacionadas à resolução. Então, basicamente, nós vamos falar desse método de resoluções de questões. É chamado aí de metodologia reversa de resoluções de questões. Então, necessariamente, deixa eu pegar aqui o nosso pincel. Necessariamente, pessoal, quando eu trato essa questão, eu tenho que olhar para três grandes coisas importantes na resolução. Primeira coisa, sem sombra de dúvida, eu tenho que deixar claro o enunciado da questão na minha cabeça. Portanto, você começa a resolução da sua questão pelo enunciado. Você não vai começar pelo texto. Olha aqui nos meus olhos. Você não começa pelo texto. Você tem que começar pelo enunciado. Isso te garante uma estabilidade. Te garante que o seu cérebro se programou para resolver a questão. Então, basicamente, o enunciado da questão, eu até brinco aí para os apaixonados, é o coração da nossa questão, ok? Então, necessariamente, o enunciado traz algumas palavras importantes, como, por exemplo, de acordo. Uai, professor, de acordo com o quê? Eu que te pergunto, de acordo com quem? Com o quê? Com um gráfico, com um mapa? Então, é muito importante nós estarmos atentos com essa palavrinha aqui, de acordo, porque ela pode mudar totalmente o sentido da resolução da questão. Ainda mais que o de acordo pode ser de acordo com o texto, de acordo com o que você sabe, de acordo com um determinado escritor, uma determinada nação, principalmente aí quando nós começarmos a trabalhar sobre história da educação, nós veremos essa questão aí dos nomes das pessoas importantes aí, das nações importantes. Então, de acordo é fundamental. E outras palavrinhas que eu tenho que ficar extremamente atento. Olha só, é o tal do correto, do incorreto e, para mim, talvez o mais difícil seria o respectivamente. Então, basicamente, pessoal, na hora de resolver as questões, fique atento a essas palavras. Fique atento ao correto, incorreto e respectivamente. Fechou? Então, eu analisei esse contexto. Eu deixei o enunciado claro na minha cabeça. A partir de agora, eu vou caminhar para o próximo passo para a resolução da questão. Então, eu vou caminhar para o texto. Então, o texto da questão é fundamental para nós. O texto. Só que o texto ele vem com uma ressalva, meus amigos. Ele vem com a seguinte ideia. Olha aqui, ó. O texto
se houver necessidade. Houver necessidade. Logo de cara eu já te aviso, 90% das questões que você vai resolver, elas necessitam sim da leitura do texto, ok? Mas por que eu falei se houver necessidade? Porque às vezes o enunciado é tão claro, mas tão claro, que eu não preciso de ler o texto. Mas como eu disse, isso são raras exceções. 90% das questões da sua prova você tem que ler o texto, deixar o texto aí te acompanhar na resolução da questão. E quando eu falo de texto, eu tenho tipos de texto, né? Necessariamente eu tenho notícias. Além das notícias, eu posso ter o quê? Eu posso ter mapa, eu posso ter gráficos. Necessariamente, eu posso, além de mapa, gráfico, eu posso ter a fonte do texto, e aqui para mim é o que dá a cerejinha do nosso bolo, hein? A fonte do texto. Muitas vezes você não encontrará a resposta no texto, mas sim no complemento, na fonte. Então, lá naquelas letrinhas miúdas que a gente costuma passar batido, necessariamente pode trazer aí a resposta da sua questão. Fechou? Então, fica muito atento à fonte do texto que você está lidando, ok? Professor do céu, o texto é muito grande. Infelizmente, meu amigo, se o enunciado não for claro o suficiente para deixar você confortável para resolver a questão, você sim terá que ler, tá bom? Então, aí a agilidade, né? O processo de construção aí da sua capacidade de resolução de prova. E por fim, obviamente, nós vamos às respostas da questão. Portanto, nós vamos às alternativas. As alternativas. Aqui é a grande questão, meu querido. Minha querida que está aí me assistindo nessa manhã aí, ou tarde ou noite, né? Aqui por enquanto é manhã, mas basicamente eu tenho que ficar atento às alternativas da questão. Essas provas de concurso, elas têm feito a seguinte construção de questão. Ela pega um texto, coloca o enunciado e traz, às vezes, 4 respostas, 3 respostas corretas. Uai, professor, então a questão está furada? Pelo contrário, porque tudo vai depender do quê? Do enunciado e do texto. Sendo, portanto, que nós teremos apenas uma única alternativa que está de acordo com o texto, de acordo com a visão do texto. Só existe uma questão que está correta de acordo com aquele texto, que está incorreta observando a visão de determinado autor. Então, isso são exemplos para você analisar durante a sua prova. Toma cuidado com isso, não perde a sua vaga não, ok? Fica atento, porque o cara que faz a prova, ele tem lá 1001 maneiras de fazer você errar a sua questão. Mas nós sabemos, né? Você aí que fez o nosso curso, você que trabalhou assiduamente até hoje, eu tenho a certeza que a vaga já é sua, ok? Você vai lá só para cumprir a meta, né? Que é marcar umas questões dessas, porque a vaga já é sua, ok? Então, necessariamente, eu espero que esse método auxilie você aí na resolução das questões da prova, ok? Então, basicamente, esse daqui é o início. Lembrem-se, quem utiliza esse método em relação ao outro candidato tem mais de 70% de possibilidade de acertar a questão. Então, isso aí é um meio de técnica, um meio de resolução. Fechou? Então, essa parte aqui, eu acho que nós conseguimos suprir a nossa demanda e necessariamente agora, de fato, vamos começar a nossa matéria conhecida como
História da Educação e da Pedagogia, lembrando sempre que o nosso referencial teórico é o referencial teórico da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha, ok? Então vamos lá, vamos começar essa construção aqui, fechou? Pessoal, quando eu penso em História da Educação, eu não consigo, portanto, desvincular a construção da nossa própria sociedade. Eu não consigo olhar para a evolução humana sem que eu também analise a educação. Então é extremamente importante nós observarmos isso. Nosso objetivo, portanto, é enxergar como que a educação foi construída dentro desses períodos. Então vamos lá. Dentro da parte da pré-história, que é um dos períodos mais extensos da humanidade, da construção humana, nós temos aí a pré-história como esse grande período de tempo. Nós costumamos dividi-lo em 3 grandes períodos: o período conhecido como Paleolítico, o período Neolítico e da Idade dos Metais. De forma muito simples, você vai considerar comigo que o processo de construção humana, evolução biológica, evolução cognitiva, o entendimento do ser pelo ser, ele vai acontecer justamente nessa pré-história. Então a pré-história demora a passar, ok? E por que ela tem esse nome? Pré-história. Por que tem? Meu querido concurseiro, minha amiga concurseira, você nunca mais vai esquecer isso na sua vida. Porque a pré-história significa ausência de escrita. Ausência de escrita. Se, portanto, eu tenho uma ausência de escrita, eu também terei uma ausência de documentos para poder analisar a fundo essa realidade aqui. Portanto, qual que é o meio mais interessante de se analisar a pré-história? Através de fósseis, artefatos, ok? Então, a arqueologia aqui é extremamente importante. Mas olha só, no período paleolítico, nós temos a evolução biológica do ser, ok? Então, nós vamos pensando em uma escala evolutiva, obviamente, nós vamos abandonar aquela característica de primata primitivo, né? O nosso ancestral mais antigo, e nós vamos aí tomando a ciência de algumas coisas, a nossa cognição, a inteligência, o entendimento sobre determinadas coisas, elas passam a ser constantes na nossa vida. E aí nós vamos sair daquela posição primata e nós começamos a nos tornar o Homo erectus, né? Aquele que andará sobre os 2 pés, e assim por diante nós chegaremos aí ao desenvolvimento do Homo sapiens, ok? Alguns historiadores, alguns filósofos, sociólogos já dizem nos homens Homo sapiens sapiens. Olha lá, hein? Mas isso aí é questão para discussão para mais de metro. Mas vamos focar aqui. O período paleolítico, então, tem essas características, mas o mais interessante desses períodos vai ser o Neolítico. No Neolítico, nós teremos uma tal de revolução neolítica. Como assim, professor, revolução neolítica? E aí nós precisamos traçar um paralelo aqui, pessoal. Quando eu penso nessa revolução neolítica, eu tenho que pensar que ela é uma evolução do processo paleolítico. Vamos pensar o seguinte: no paleolítico, as pessoas eram nômades, ok? As pessoas, elas não tinham um endereço fixo, eles não estabilizavam. Aqui, no período paleolítico, os homens tinham uma característica muito interessante de quê? De caça, de pesca, de utilização do meio ambiente, retirando raízes, plantas, frutas comestíveis, ok? A caça era muito interessante
Então, tudo isso acontecia no Paleolítico, mas no Neolítico nós temos essa tal Revolução Neolítica, e essa Revolução Neolítica transforma o homem em um homem sedentário. Senhor gordinho? Não, nada a ver, não tem nada a ver com isso, ok? Brincadeiras à parte aí, pessoal. A Revolução Neolítica torna o homem sedentário. Sedentário significa fixo em um determinado lugar. E aí, basicamente, nós começamos a construir as grandes nações que nós vamos discutir daqui a pouco, ou na nossa próxima aula. E aí, basicamente, a sedimentação. E essa sedimentação ela vai se dar principalmente no Vale dos Grandes Rios, no Vale do Rio Nilo, Tigre e Eufrates, no Rio Amarelo, o Rio Jordão. Então todos esses rios vão ser importantes para a formação dessas primeiras grandes nações. E isso tudo vai acontecer no Neolítico. E uma das coisas mais importantes também é que nós vamos domesticar plantas e animais. Uai, professor, como assim? Feijão? Não é isso não, meu amigo. Não é isso não. Domesticar plantas e animais não tem nada a ver com isso. Domesticar então significa começar a produzir, sem que eu tenha necessidade de ir atrás. Então eu vou começar os primeiros plantios utilizando a água daqueles rios. Eu vou utilizar basicamente o que, pessoal? Eu vou utilizar ali a criação dos primeiros animais para abate de consumo de carne. E olha só que interessante, isso tudo dentro da Revolução Neolítica. E olha só, nós ainda não temos uma escrita definida, ainda. Por quê? Essa escrita ela vai surgir daqui a pouco. E o mais interessante de tudo isso é que o processo que nós analisamos no Paleolítico e no Neolítico, ou também conhecido como pedra lascada e pedra polida, eles vão ser sedimentados, melhorados. Nós vamos aí concentrar uma melhoria desses aspectos nas idades dos metais. E por que chama idade dos metais? Porque eu começo a utilizar os metais no meu dia a dia. Então eu vou substituir as lanças de pedra e pau por lanças de ferro, de metal, né? Eu vou substituir os vasilhames de cerâmica e argila por louças que sejam de metal. Então tudo isso está sendo inserido aqui, ó. E não podemos esquecer jamais que esse período da pré-história está inserido no modo de produção primitivo, aonde não há uma divisão de classes, não há uma sociedade dividida por conta de propriedade privada, porque a propriedade privada ela nem existe. Então, basicamente, nós podemos até chamar isso daqui de comunismo primitivo, onde todos os indivíduos estão em pé de igualdade um com o outro, ok? Não há nem mesmo uma grande diferença entre os sexos, né? Basicamente, a estrutura de divisão que nós temos é uma estrutura de fortificação biológica, no qual os homens eles são destinados à caça, destinados a fazeres mais pesados, enquanto as mulheres têm uma outra função, que é cuidar principalmente do ambiente onde elas vivem, aonde as crianças são ali, promovem o seu crescimento, então tudo mais dentro desse comunismo primitivo. E aqui nós podemos estabelecer uma relação interessante, e é aqui que entra a grande questão. Essa ideia de comunismo primitivo dá uma ideia de que todos são responsáveis pela educação das crianças, correto? Então, basicamente, essa educação ela vai ser feita por meio da observação e pela reprodução. Então, o menino vai ver lá o homem, o forte da tribo, o macho alfa, indo caçar. Portanto, aqueles que se identificam com aquela pessoa começam, portanto, a observar as suas ações e futuramente ela vai o que? Reproduzir.
nós temos aí principalmente o cuidado com as mulheres, né? com a figura das mulheres. Elas são as responsáveis pela criação, vamos dizer assim, entre aspas, doméstica desses indivíduos. Então, basicamente, esses indivíduos também observarão como essas mulheres atuam, como elas estarão se desenvolvendo, perfeito? E nós não podemos deixar aqui de lado uma coisa. A educação de observação e reprodução é tão importante aqui que nós temos lá as pinturas rupestres, né? E essas pinturas rupestres foram deixadas pelos nossos antepassados lá nas cavernas. Lá eu observava a minha mão e deixava lá grafado lá na parede a minha mão. Eu observava o animal e colocava lá. Eu observava uma caça, eu também desenhava isso na parede, a reprodução do cotidiano. E isso também é uma forma de educação, portanto, desse princípio histórico aqui. Mas o grande tchan, a grande mudança, ela vai vir por volta dos anos de 3.500 a 4.000 anos. Ainda não se há um consenso total sobre isso, ok? Mas nós vamos ter a passagem da pré-história para a conhecida, portanto, história. Olha só que importante isso. O que significa história? Significa, portanto, que eu vou ter uma escrita que vai embasar os meus estudos a partir dali. Então eu terei documentos escritos, eu terei aí livros importantes e tudo mais. Então nós temos uma evolução da pré-história para a história, que o marco fundamental é justamente o surgimento da escrita. Eu não posso esquecer disso, pessoal. Surgimento da escrita. Uma escrita ainda muito diferente dessa que nós conhecemos, não é esse alfabeto que nós utilizamos, mas é uma escrita feita às vezes por ponto, por linha, por apenas ponto ou por apenas linhas, por determinados símbolos. Então nós temos a pictória, nós temos a hieróglifa, tudo isso vai surgindo aí com a escrita. Essa escrita vai surgir com o povo, principalmente com esse povo aqui, ó, chamado de sumérios. Os sumérios, portanto, eles vão criar essa escrita inicial, uma escrita pictória. E aí, vamos pensar aqui, vamos somar o que a gente já entendeu. No Neolítico, as pessoas começam a se sedimentar nos vales dos grandes rios, começam a domesticar plantas e animais, utilizam o ciclo da água daqueles vales dos rios para melhorar a sua condição de vida. E aí, então, surge a escrita que vai formar de fato um futuro estado. Então, é extremamente importante nós entendermos que a escrita, além de ser um aspecto importantíssimo para a educação, para a formação do indivíduo, para a condição de evolução cognitiva e tudo mais, é justamente que essa escrita também será responsável por equalizar, né, construir parte da burocracia estatal. Então o Estado estará sedimentado, portanto, nessa escrita também. E aí nós vamos ver nas próximas aulas o quanto essa escrita foi importante para os egípcios, para os persas, para os mesopotâmios e assim por diante, ok? Então, basicamente, nós temos essa ideia aqui. Então, pense que a escrita, o surgimento da escrita, ela é responsável pela passagem da pré-história para a história, como um momento decisivo deste período. Então, é importantíssimo destacar isso, como que a escrita ela foi responsável por isso. E aí vamos pensar aqui em uma discussão de evolução. A escrita ela é coordenada, portanto, construída aí nesse período. Com o passar do tempo, os povos foram se apropriando disso. A comunicação ela passa a ser tanto oral quanto também escrita. As leis passam de leis orais para leis escritas.
Então, basicamente, o homem ele vai construindo a sua educação, a sua legislação, o seu Estado, em cima dessa evolução. E aí o interessante disso tudo é que aquela escrita inicial reverbera ainda nos dias de hoje, porque imagina se nós, homens do século 21, não conseguíssemos nos comunicar de forma escrita, seria um tanto quanto estranho, né? Então, a escrita é fundamental para essa ideia de evolução. E a educação, ela acompanha isso, pessoal. Ela sai de uma educação de pura observação e reprodução para um grande aspecto, para uma linguagem e uma escrita formal, uma escrita que dá embasamento, no qual o indivíduo vai entender os símbolos e reproduzi-los. Então isso é importantíssimo para nós, ok? Então nós vamos pensar nessa antiguidade oriental acerca desse processo educacional. Pessoal, então é importante eu analisar a metodologia reversa para resolver uma questão como essa? Claro, às vezes ele coloca lá uma data importante para você e você está aí com a resposta na sua mão, ok? Às vezes ele coloca uma imagem que seja lá dos hieróglifos, que seja aí da linguagem, da escrita pictográfica, e você já tem noção do que está falando, de qual período nós estamos mencionando, fechou? Então, a história da educação começa a dar os seus primeiros passos dentro dessa perspectiva aqui, ok? Só para nós finalizarmos, é interessante pensar o seguinte, que na nossa próxima aula, as grandes nações orientais ou da antiguidade oriental vai sustentar o seu processo, a construção da sua produção de educação, ensino e tudo mais em cima dessa evolução. Ok? Então, pessoal, meu querido amigo concurseiro, minha amiga concurseira que está aí sentado me ouvindo, se apegue a essa parte inicial. E aí você vai ver que nós vamos discutindo ao longo do tempo aqui, o que? Justamente essa ideia da história relacionada à educação. Ok? Muito obrigado, pessoal, por essa aula. Eu te espero até o próximo episódio aí, ok? Grande abraço, até mais!